Bom dia, nono ano. Tudo bom com vocês? Vamos pegar nosso livrinho de história para que a gente possa fazer a correção dos exercícios. Nós estamos lá no capítulo 5, Navegações da Velha República, página 45. Temos um exercício aí na página 45. Então vamos lá. Atualmente, como se pode melhorar a qualidade de vida de quem habita e trabalha nos espaços urbanos? Você conhece exemplos de iniciativas que contribuam para a melhoria do cotidiano das cidades e de seus habitantes? Ah, gente, é uma resposta, né, um tanto quanto pessoal, tá? Mas a gente pode dizer que, atualmente, a qualidade de vida nas cidades faz parte da agenda global, tá? Então, muitos países, incluindo o Brasil, vêm debatendo e implantando modelos de urbanização mais sustentáveis, controle, né, na poluição ambiental, poluição sonora, poluição visual, né, oferta de saneamento básico e de serviços públicos, tá? Integração de pessoas aos espaços públicos, entre outros benefícios que vêm a contribuir, né, para o conjunto da população como um todo, tá certo? Então, para que as cidades se tornem mais sustentáveis, são executados no Brasil e no mundo, né, iniciativas para melhorar a mobilidade urbana, até mesmo com a implantação de ciclovias, né, o aperfeiçoamento do transporte coletivo, tá, e a ampliação de linhas de ônibus, de metrô, de trem, né. O transporte, a gente sabe, né, o transporte público, a gente sabe da precariedade que é o transporte público, né? Mas vamos para a página 46. Página 46, nós temos um exercício do Zoom. Um século após a greve geral de 1917, em 2017, foi organizado em escala nacional um dia de greve que envolveu diversos setores em inúmeras cidades, com grande adesão nas capitais do país. O que teria levado tantos brasileiros e trabalhadoras, né, trabalhadores e trabalhadoras, a paralisar o trabalho nessa ocasião? A gente pode dizer, né, que houve uma greve geral no dia 28 de abril de 2017, né, onde os trabalhadores protestaram contra as reformas trabalhistas e da Previdência que foram anunciadas pelo então presidente da República, Michel Temer. Tá? Então, seria mais ou menos por aí, tá certo? Vamos para o exercício da página 47. Página 47. Você conhece os movimentos artísticos expressionismo e surrealismo que se desenvolveram na Europa no início do século XX? Se os conhece, quais são suas características? Então, a gente vai ver aí as características do expressionismo e do surrealismo. Talvez vocês tenham estudado isso em arte, né? A arte trabalha essas formas artísticas, tá? Então, o expressionismo originou-se na Alemanha, em fins do século XIX. Alcançou maior projeção entre 1910 e 1920, tá? As obras expressionistas, elas manifestam a subjetividade do artista, tá certo? Expressam emoções internas, angústia, pessimismo, medo, tá? O expressionismo, ele se manifestou ainda no cinema alemão em filmes produzidos após a Primeira Guerra Mundial, tá? A gente pode dizer que eles também evidenciam as frustrações da nação diante da crise do pós-guerra, tá? Então, a tristeza das nações, né, diante, né, o caos que ficou após o término aí da Primeira Guerra Mundial, certo? Bem,
Entre os artistas plásticos expressionistas, destacam-se o holandês Vincent van Gogh e o norueguês Eduard Munch. O surrealismo, por sua vez, teve início na França, abarcando a literatura, cujo primeiro representante foi André Breton. Caracteriza-se por produções que exploram o inconsciente e seus impulsos primitivos, recusam o racionalismo e valorizam o fantástico, o sonho. O movimento expandiu-se para as artes plásticas, sendo as obras de Salvador Dalí e Juan Miró importantes referências. Podemos ir para a próxima? Página 48. Página 48, nós temos lá modernismo, né? Dentro do conviver. Tá? Então, passados aproximadamente 100 anos da realização da Semana da Arte Moderna, o que se sabe sobre esse evento e seu legado? Quais foram os impactos e as influências dele nas artes plásticas, na literatura, no cinema, no teatro e na arquitetura nacional? Em grupo, entreviste o professor de arte, língua portuguesa ou de história para conhecer o ponto de vista dele sobre o assunto. Siga o roteiro. Escolham um professor e informem-no do objetivo da entrevista. Busquem mais informações sobre o tema e utilizem-nos para elaborar as questões. Então, aí, vocês podem, né, provavelmente, fazer com os parentes de vocês em casa, né, se eles souberem. Ou daquele parente que sabe tudo, chamado Google, né? Esse sabe tudo. Então, podem perguntar ao Google, né, provavelmente, qual foi a influência, né, da arte moderna, da Semana da Arte Moderna, né, para o mundo atual, né, a Semana da Arte Moderna representou de importância na literatura, no cinema, no teatro, na arquitetura, e por aí vai, tá certo? Bem. Número 2. Com o mesmo grupo, pesquise as principais ideias e repercussões do movimento modernista, em quais fases esse movimento costuma ser dividido, quem são seus principais representantes nas diversas manifestações artísticas. Criem um painel sobre o movimento modernista e apresentem-no à turma junto com a entrevista feita anteriormente. Ouçam os demais colegas de grupo e registrem os pontos principais de cada apresentação. Bem, aí vocês podem, né, fazer a pesquisa, deixar registrada no próprio caderno de vocês e a gente pode ver na próxima, nos nossos encontros, quando nós pudermos, né, nos encontrar, que acabar o isolamento social, se Deus quiser vai acabar, né? E aí a gente pode ver essas questões de vocês, né? Vamos ter muita coisa para contar, né? Então vamos lá. Vamos para a próxima página. Aqui não temos nada. Página 51. Vamos lá. Página 51, as atividades que aí estão. Então, vamos lá. Nas primeiras décadas do século XX, acentuou-se o crescimento urbano-industrial no Brasil. Uma das razões que contribuíram para isso foi a Primeira Guerra Mundial. Por que esse conflito estimulou a abertura de indústrias no país? Aí vocês podem destacar, né, colocar que, com a queda da produção dos países industrializados da época, a industrialização brasileira foi estimulada. E aí, o governo federal passou a oferecer incentivos, como isenção de impostos, para a compra de máquinas e equipamentos, para favorecer também, né, as indústrias do país,
que conheceram um período de crescimento pela falta da concorrência de produtos estrangeiros. Beleza? A segunda questão. Qual é a relação entre a modernização das cidades e a exclusão social no processo de urbanização e desenvolvimento de indústrias nas principais cidades brasileiras do início do século XX? Aí vocês podem citar a abertura de indústrias nas principais cidades brasileiras, né, dessa época, atraiu investimentos para a sua modernização. Por exemplo, houve a abertura de novas ruas e avenidas, a construção de prédios e praças, né? E aí, nesse processo, muitas habitações populares foram demolidas, certo? E seus moradores, sem condições de pagar aluguéis altos, né, aluguéis caros, viram-se obrigados a viver nas regiões periféricas das cidades, né, onde os serviços públicos eram escassos. Daí nós falarmos, né, das origens das favelas, né? Essas regiões periféricas deram origem, então, às primeiras favelas. Beleza? Número 3. O começo do século XX foi marcado por greves promovidas pela classe operária para conquistar melhores condições de trabalho. Em geral, os movimentos grevistas eram reprimidos pelas forças públicas e resultavam em confrontos de rua. Como a greve era entendida pelos operários da época? E pelos industriais e pelo governo? Aí, a gente pode dizer que os operários entendiam a greve como um movimento coletivo. O governo e os industriais entendiam como um desafio à ordem vigente. Tá? Então, enquanto os operários, né, eles reivindicavam os seus direitos, né, através de um movimento coletivo, o governo e os industriais, né, eles entendiam como uma afronta a eles. Tá? Letra B. Atualmente as greves são frequentes? Que razões podem explicar esse cenário? A gente pode ver, né, que através desse cenário crescente econômico, né, existe uma oferta de emprego, tá? Mas os salários eles não correspondem, né, ao trabalho realizado pelas pessoas, tá certo? E dessa forma, né, claro que as pessoas vão reivindicar melhores condições de vida, melhores condições no trabalho, tá? Então, esses movimentos grevistas, eles vão reivindicar essas melhores condições trabalhistas, tá? Então, nesse momento, né, nós temos, sim, alguns movimentos grevistas, né, no Brasil, tá certo? Eles são frequentes, sim, né, no Brasil. Letra C. A Constituição Federal de 1988 assegura o direito de greve. Pesquise quais são as regras válidas para o exercício desse direito. Então, olha só, embora seja legítimo, né, os trabalhadores eles recorrerem à paralisação, né, como mecanismo de defesa de suas reivindicações, a lei estabelece regras, né, para minimizar esses impactos sobre a população. Então, a gente tem, por exemplo, né, os militares. Se os militares fazem greve, uma parcela, né, desses trabalhadores tem que continuar exercendo suas funções. Eles não podem parar totalmente, né, porque a população depende desses serviços que são essenciais. Assim também a saúde, né? Nós dependemos dos médicos para salvar vidas. Então, os médicos também, eles quando fazem seus movimentos, né, de reivindicação por melhores salários, melhores condições de trabalho, eles também não podem parar como todo, porque isso é o que a lei estabelece, tá certo? Letra D. Discuta com os colegas. Qual é a importância do direito à greve para os trabalhadores? Com base nos princípios legais e democráticos, além da greve, de que outras formas os trabalhadores dispõem
para defender seus interesses coletivos atualmente. Bem, vocês, primeiro, não vão discutir com os colegas. Nós estamos em isolamento social. Discutam com o papai, com a mamãe, com o irmão, com o tio, com a avó, menos com os colegas, porque ninguém na rua. Beleza? Então, vamos lá. Essa letra D, né? A gente pode colocar que o papel da mobilização coletiva, né, na conquista de direitos dos trabalhadores e a percepção de que o trabalho é necessário e importante para produzir riquezas, né, para o país e o desenvolvimento também, né, de uma sociedade e de uma nação. Então, vocês coloquem, né, alguma coisa relacionada à valorização do trabalho, né? O trabalho ele é fundamental, né, para que as pessoas desempenhem, né, uma vida mais saudável, tá? Uma vida com melhor qualidade, tá certo? Então, a gente depende de muitos trabalhos que são exercidos por outras pessoas, não é mesmo? Imaginem o lixeiro fazer greve, todos os lixeiros fazerem greve, né? Como ficaria as cidades? Onde os lixos, né? Como a gente despacharia o nosso lixo, né? Então, a gente precisa, sim, né, entender que a greve é um direito legítimo, né? Mas que nós temos que ter consciência de que serviços essenciais têm que ser mantidos por uma parcela desse grupo de trabalhadores, tá certo? Número 4. Na década de 1920, o movimento tenentista foi uma ameaça ao controle das oligarquias sobre o poder político. Como o tenentismo colocava em risco o modelo da república oligárquica em vigor? A gente pode dizer que esse movimento criticava o voto aberto e defendia o voto secreto para barrar o controle dos coronéis sobre os eleitores, né? O voto de cabresto, né? Ele barraria esse voto de cabresto, tá bom? Número 5. Embora a crise de 29 tenha se iniciado nos Estados Unidos, seus reflexos tiveram alcance mundial e se fizeram sentir no Brasil. Explique de que forma essa crise afetou a economia brasileira. A gente pode colocar que os Estados Unidos foram o principal centro consumidor do café brasileiro antes de 1929. Durante a crise, né, cortaram as importações e muitos cafeicultores brasileiros faliram. A alta dos juros bancários, um dos efeitos, né, dessa crise, atingiu também industriais, né, e bancários. Tá? Isso fez com que esses efeitos da crise atingissem as indústrias e, em decorrência, cresceram o desemprego e a inflação no Brasil. Beleza? Número 6. Na eleição presidencial de 1930, concorreram a chapa governista de Júlio Prestes e a oposicionista de Getúlio Vargas. No decorrer da campanha eleitoral, ambas as chapas fizeram propaganda política de suas ideias e propostas. Observe a seguir 2 exemplos. Então, nós temos aí a propaganda de Júlio Prestes, né, e a propaganda de Getúlio Vargas. Tá? Que símbolos da modernidade da época estão presentes na propaganda de Júlio Prestes? A gente pode destacar aí alguns símbolos, né? E dizer que esses símbolos são o contorno de altos edifícios, né? O avião lá que tem no alto, né? Os feixes de luz iluminando o céu, né? Isso daria uma ideia de prosperidade, tá certo? Letra B. Que mensagem a imagem e o texto da propaganda de Júlio Prestes pretendiam transmitir ao eleitor? Acabei até, né, de falar para vocês, né? A imagem era de modernidade, de conquista da civilização, né, entendida como progresso. Então, esses luzes de feixes, prédios altos, aviões, isso simbolizava a modernidade, tá?
tirando, então, eles tiravam, né, de acordo com a figura aí, tirava da terra, né, do Brasil, a condição de um país submisso, né, um país precário, um país não civilizado. Tá? Letra C. Em sua opinião, o que a figura feminina da proposta de Vargas representa? Foi um esperto, né? A imagem pode representar o quê? A aliança liberal ou ainda remeter à defesa do voto feminino, né? Uma das propostas da aliança liberal seria o voto feminino, tá certo? Letra D. A propaganda de Vargas promete que, em seu governo, ele garantirá a opinião do povo com a liberdade das urnas. Como essa promessa se associa ao voto secreto defendido pelos oposicionistas? Então, a gente pode dizer que a Aliança Liberal criticava as fraudes eleitorais e defendia a adoção do voto secreto no país, o qual garantiria a liberdade do eleitor sem a pressão dos coronéis. Beleza? Bem, aí nós então encerramos, né, essa correção de exercícios e encerramos a aula de hoje, tá certo? Então fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Tchau, tchau.